Falou, galera! Sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast da Edu Compliance. Hoje com o policial militar do estado do Rio Grande do Norte, Tenente Coronel Laranjeira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui, por comprar essa causa, por nos acompanhar, por nos apoiar. Hoje eu acho que a gente tem muita conversa pela frente. Acima de tudo, eu queria saber a sua história, o início dessa trajetória do trabalho que vocês estão implementando lá na PM. Bom dia, eu agradeço o convite, né? Em nome da instituição, a gente fica muito feliz de divulgar essa nova vertente, digamos assim, administrativa da instituição, trazendo um aspecto evolutivo. Isso se traduz na visão do atual comandante, o senhor comandante Coronel Alarico, e o subcomandante Coronel Mendonça, que eles tiveram uma visão, digamos, gerencial, de gestão da instituição. E isso começou a se traduzir em metodologias, em formas de linguagem, mapeamento de processos, que culminaram com algumas evoluções que a gente vai discutir aqui no campo do planejamento estratégico, da governança organizacional, do compliance propriamente dito. Bem, da minha história, a minha história é um pouquinho interessante. Eu comecei como policial militar, como soldado. E aí, depois, consegui ingressar no curso de formação de oficiais. Sou aspirante de 2009. E aí, fui trabalhando na área operacional, porque é natural da própria existência da instituição. A gente tem essa imersão na operacionalidade. Passei muito tempo no BP Choque, fiquei 8 anos praticamente no batalhão de choque, é a minha escola que eu digo, é muito aprendizado, digamos, Com certeza, operacional. né? Na cursos, prática que vai aprendendo. Vivenciando os problemas reais, né, da instituição no que tange a operacionalidade. Nisso, houve uma mudança, até porque vão acontecendo ascensões funcionais, e aí quando eu fui promovido a capitão, veio a oportunidade de eu participar da formação de outros soldados, e aí foi o meu grande salto, digamos assim, para eu entender como funciona a gestão de pessoas, a questão de gerir os processos da missão. E aí você passou a ter uma visão completamente diferente. Foi uma abertura gigantesca de horizonte, porque eu lidava com 300 problemas individualizados, que era o número de alunos do primeiro curso de formação de praças. E é muito rico, porque você entende a dinâmica do ser humano, dos problemas organizacionais, da questão de você administrar com recursos escassos, que acontece na administração pública como um todo, faz parte. E nisso eu tive a experiência de participar, por uma visão do próprio comando, de um curso vinculado ao FRN chamado Gestão Pública e Inovação, que trazia algumas abordagens sobre planejamento estratégico, gestão de pessoas, mapeamento de processos, elaboração de projetos. E isso eu me apaixonei. Esse curso ofertado pela polícia? Pela Polícia Militar para os oficiais e alguns membros de outras instituições que a gente tem essas parcerias de convênios e tudo mais. Policiais rodoviários federais participaram, e aí isso traz uma riqueza de experiências, e também com os professores da UFRN. E eu me senti apaixonado por aquilo tudo, e eu entendi que a instituição precisava disso para crescer. Porque hoje a gente percebe que a dinâmica do serviço público está atrelada a metodologias técnicas de lastro científico, acadêmico. E aí eu pensei, poxa, dá para aplicar muito bem aqui na nossa instituição. E isso veio no alinhamento com o comando, que já estava numa elaboração, por exemplo, inicialmente, de um diagnóstico situacional da nossa instituição. E aí onde foram analisados algumas necessidades institucionais, foram analisadas, e aí o comandante fez, vamos elaborar um mapa estratégico da nossa instituição. Eu até reputo que foi um trabalho muito bem feito de um oficial amigo meu, Rafael Dias, que ele, num outro curso nosso, que nós temos especializações internas, né? É uma pós-graduação, Lato Sensu, em Segurança Pública e Cidadania, que nós fazemos. É um critério institucional para a ascensão funcional, mas também que traz a perspectiva acadêmica de discussão. E aí ele elaborou esse mapa estratégico. Digamos que foi um nascedor, isso ali por volta de 2023. Entendi. E com base nisso, a instituição deu aquela acelerada.
Temos o mapa estratégico, já temos missão, valor, visão, valores, alguns objetivos estratégicos. Vamos consolidar isso agora num algo maior, que é o plano estratégico institucional. E isso acontece por uma demanda, vou fazer só uma cronologia rápida. Em 2018, né, o governo federal traz a elaboração da Política Nacional de Segurança Pública e do Plano Nacional de Segurança Pública, com perspectivas estratégicas ou eixos, né, afetos à segurança pública, né? Enfrentamento à violência, aí existe o aspecto de qualidade de vida do policial militar, que precisa ser muito bem tratado, a questão dos recursos, né? Sejam eles de reaparelhamento, de logística, e o mais importante, que nesse ponto que a gente vai conversar aqui, que vem o governança e controle. Ali que começa o nascedouro da governança institucional colocada, estabelecida num documento, para que os estados sigam, para que as instituições da segurança pública sigam. Aí nisso desce em questão de top-down, né, para o governo do estado. E aí a gente tem a elaboração da nossa política estadual de segurança pública, meados de 2022, e do plano estadual de segurança pública, que coloca como marco mandatório que as instituições que fazem parte do sistema de segurança tenham seus planos estratégicos institucionais. E aí isso veio a demanda, o comando cria uma comissão de elaboração do nosso plano estratégico, capitaneada pelo coronel Vilela, e aí a gente começa a trabalhar. Isso no ano de 2023. Trabalhando... Para a gente entender a cronologia, né? Começou do ponto de vista federal 2018, foi avançando até o trabalhinho que a gente vai fazendo hoje, né? Exatamente. Em 2023, trabalhamos nessa temática, alinhando metodologicamente o nosso plano. E aí, em 2024, a gente elabora o plano, publica o plano estratégico da Polícia Militar, que ele tem um período de vigência de 2025 a 2028, e também um sistema de governança, porque, metodologicamente falando, a gente tem que ter o plano definindo nossos objetivos estratégicos, nossas metas, os indicadores atrelados, mas a gente precisa monitorar, avaliar e direcionar o que é feito. Como se fosse o plano, está em caráter teórico, digamos assim, e o sistema entraria para fazer essa verificação diária, né? Exatamente. Daquilo que está no plano. E aí ele traz a perspectiva de termos um sistema de governança. Importante ressaltar que, conforme também existe na matriz estadual, com participação da sociedade, existe a possibilidade que, nesse sistema de governança nosso, o cidadão, representante da sociedade, também participem do processo. Que é como você falou, o plano estratégico, às vezes, ele é documental, é até cartorário, digamos assim. Mas transformar ele num sistema vivo, cíclico, que gere resultados positivos para a instituição, é a governança que vai chegar com esse pressuposto de análise. E esse vínculo de comunicação com a sociedade é importante demais, porque a vossa entrega final é com a sociedade, né? A vossa prestação de contas é com a sociedade. Então, essa comunicação é importante não só para ter um retorno positivo, como negativo, eventualmente. Claro. Sugestões, reclamações, enfim, o que for, até para que a sociedade se possa sentir pertencente à instituição. Isso exatamente. É muito legal. A gente analisa essa perspectiva como uma forma da participação social permitir que a gente também cresça com maturidade institucional. É a demanda do cidadão, é uma reclamação, é uma possibilidade de contribuição, que a gente entende que a Polícia Militar ela é um órgão que é de Estado para servir a sociedade. E a gente está trazendo essa perspectiva de divulgar nossas boas práticas. Por quê? A gente existe a demanda, a gente sabe de órgãos federais, estaduais, mas existe também o nosso DNA de querer ajudar a sociedade a todo custo. Não apenas com a questão de repressão ou de algo do tipo, porque é natural do nosso trabalho, mas com algo de contribuir mesmo com a sociedade. É um bom programa social nosso que nós temos, é uma ação estratégica vinculada à melhoria da qualidade de vida do nosso policial, que é fundamental, e a gente vai trabalhando nesse escopo.
O sistema de governança nosso se estrutura em duas estruturas bem consolidadas, que é a Comissão de Gestão Estratégica. Ela traz um aspecto técnico, digamos que é o órgão técnico, consultivo, deliberativo, que ele vai analisar todas as premissas do plano, as metas, as ações, os indicadores, elaborar perspectivas de melhoria, de sugestões, ou de novos indicadores, ou de novas ações, e traz todo o seu trabalho em comunicação ao comitê estratégico. Que o nosso comitê estratégico é feito pela alta gestão. Aí o comandante-geral, o subcomandante-geral, e a gente chama o Estado-Maior-Geral, que são coronéis de último posto que trabalham totalmente com a gestão da instituição. Então, a Comissão de Gestão Estratégica traz suas perspectivas, elabora suas análises, traz novas sugestões e apresenta para o nosso órgão de maior nível então, estratégico. existe uma parceria, assim, 100% entre os dois comitês, Perfeito, né? exato. Isso é muito interessante. E a gente analisa, dentro do aspecto técnico, existe, claro, fundamentações, metodologias. No nível estratégico, o comando, junto com os demais coronéis, veem as outras perspectivas de análise situacional de ambiente externo, isso que faz parte. Podemos dizer que vocês entram como um órgão consultivo também, do ponto de vista de gerencial, para a tomada de decisão mais fundamentada e tudo mais. Exatamente. O que você acha que mudou, assim? Talvez a gente não tenha ainda esses dados com muita clareza, não sei, estou perguntando, mas assim, geralmente a médio e longo prazo a gente vai ter isso com mais clareza, Isso. mas nesse momento, você olhando para trás, você consegue perceber alguma mudança, boa ou ruim, eventualmente com esse trabalho que está sendo feito? Isso. Nessa perspectiva, depois essa breve cronologia, aí a gente culmina com o último cenário que foi em 2024 também, 2025, desculpe, foi criada a nossa Diretoria de Gestão Estratégica, que é o órgão de maior amplitude, digamos assim, para ele realizar a análise do nosso plano estratégico. Digamos que a nossa diretoria, ela é a incubadora do plano, né? Ela fica monitorando o plano, vendo se ele está bem de saúde. Então, é como se o comitê tivesse criado originalmente todo esse projeto, vamos falar assim, programa implementado na Polícia Militar, e a partir daí houve a percepção interna do órgão de que, de facto, a grandeza do projeto merece um setor específico. Com gente trabalhando diariamente para fazer esse monitoramento, eventuais ajustes, né, como você falou, com relação àquilo que foi desenhado lá atrás. Perfeitamente. É a análise do nosso plano, discutirmos, gerenciarmos tanto internamente com os nossos demais órgãos, como externamente com os demais órgãos existentes, as perspectivas de nós analisarmos o plano, alinharmos com as demandas do sistema de governança e gerando resultados. Isso é fundamental. Existe a preocupação do comando de termos um órgão específico. E eu fico muito feliz porque em um ano de criação, ela completou um aninho agora, em 10 de março. Eita, parabéns! Ela é bem recente mesmo, em uma instituição quase bicentenária, que nós vamos para 192 anos. O marco institucional da criação de um órgão específico para as demandas de integridade e compliance da instituição é muito importante. Com certeza. E ainda a gente tem o Comitê Interno de Integridade e Compliance, para ver o foco que a instituição tem nessa perspectiva. Vinculado também a esse setor. A Diretoria de Gestão Estratégica. Legal. E aí a gente observa que é como se a diretoria fosse amplificada, grande, e ela se ramifica em perspectivas de compliance, planejamento estratégico, assessoramento direto ao comando da instituição. Ela é grande. E aí o tema é grande, né? Você sabe, compliance é gigantesco, né? Um rol de vertentes gigantesco. E aí, com base na criação da DGE, a gente começou a trabalhar, né, algumas demandas prioritariamente externas, que é o que está vindo com mais, digamos, força impositiva. São adequações, né? Nós temos o índice de maturidade na gestão, o IMGG e governança, né? Que é do Ministério, se eu não me engano, do Ministério da Ciência, né? Inovação e Tecnologia. Nós temos o Programa de Integridade e Compliance estadual, que
estabelece algumas diretrizes, metas a serem alcançadas pelas instituições no âmbito do qual do vocês conclave. foram Fomos muito bem pontuados. E aí Isso. eu sei que você fica Não, envergonhado, mas tem que ser mencionado, até porque Isso. esses cases de sucesso, e o nosso objetivo aqui também é disseminar isso, como isso é relevante. E apesar de ter passado pouco tempo de toda essa trajetória, né, cronológica que o senhor está contando, mas as coisas estão acontecendo, e vocês estão Eu saindo fico... aí na liderança, isso é muito legal, parabéns, vocês têm Obrigado. muito mérito, e eu espero também que sirva de exemplo para outros órgãos públicos, né, que todos os órgãos do Estado, aqui do Rio Grande do Norte, têm essa incumbência, né, atualmente. Alguns já estão implementando, outros ainda estão começando, mas é importante que a gente veja como isso é importante, como isso muda do ponto de vista interno, externo também, a visibilidade que a sociedade tem do órgão, né? Tudo isso eu acho que é um trabalho que deve ser feito, que valoriza a instituição, a confiança, né, com relação ao trabalho que vocês desempenham. E também eu vejo isso internamente do ponto de vista até de orgulho, de pertencer àquela instituição, do trabalho que é feito. A gente estava comentando também nos bastidores o trabalho de responsabilidade social que vocês têm, Exato. não só para os policiais militares internamente, do ponto de vista de saúde mental, enfim, e outros aspectos, mas também do ponto de vista da sociedade, né, de uma forma geral. E vocês têm uma atuação muito forte, né, com relação a isso. A gente fica muito feliz porque, na perspectiva dessas classificações, por ser tão recente, a gente pondera para uma instituição de 192 anos, praticamente, 1 ano, 3 anos, 4 anos, é muito irrisório, assim, temporalmente falando. Mas são grandes vitórias, né? A gente conseguiu aderir ao IMGG, conseguimos 90 pontos do ranking de comprometimento das instituições, do total de 100. A gente fica muito feliz, de verdade, porque o caminho está sendo trilhado da forma correta. Essa perspectiva nossa social, a gente coloca também como uma análise, a gente traz a polícia para próximo do cidadão. A nossa principal missão é proteger, é servir e proteger o cidadão. E a gente sabe que a melhor forma de trazer isso é a gente investindo no futuro das gerações, que são as crianças, jovens e adolescentes. Aí entra a educação. Aí entra o nosso programa específico, que, claro, vem de uma matriz internacional, que é o Programa de Resistência às Drogas, né, PROERD, que já atendeu milhares de crianças no estado, traz essa perspectiva de entender a dinâmica de resistir às drogas, das decisões, de trazer uma orientação acerca de escolhas, boas escolhas. O nosso policial vai lá fardado para a sala de aula, cria aquela empatia com eles. E os meninos adoram. Adoram. Toda a formatura é uma festa. Temos um mascote que vai lá, a banda PROERD que anima todo mundo. E é na perspectiva das instituições públicas e privadas. Todo mundo recebe acesso a esse nosso programa, que só cresce. E nós temos também, nessa perspectiva de proximidade, infelizmente por uma demanda hoje do nosso país negativa, digamos, que é a questão do aumento dos feminicídios, existe a Patrulha Maria da Penha, um programa desenvolvido em âmbito federal, que aqui ganhou grande capilaridade. O governo do estado ele fez uma demanda de valorizar essa perspectiva, porque a gente tem um índice elevado de violência contra a mulher. Isso é inadmissível. Na perspectiva do programa, a patrulha vai lá, assiste a mulher, atende à ocorrência, orienta, a protege, traz a perspectiva de digamos, abraçar essa cidadã para que ela se fragilize o mínimo possível depois de uma situação desse tipo. E tem crescido a cada ano, e a perspectiva que está crescendo, nós temos cidades polos, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Nova Cruz, entre outras, nós atendemos todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. E essa parceria do estado que tem com vocês é importante demais, né? Por vários motivos, para vocês terem autonomia, para vocês terem visibilidade, para que esse tema, de fato, seja uma pauta que foi comprada, né, do ponto de vista estratégico. Exato. E que vocês possam, de fato, cumprir
a execução do ponto de vista não só prevenção, indo nas escolas, enfim, e outras ações educativas, mas também no sentido de acolhida à vítima, né? Exato. Repressão, eventualmente, ao agressor. O comando, nós temos, claro, as perspectivas de combate à violência, à criminalidade organizada, normal, e isso faz parte da nossa estrutura de organização, mas também o que o comando hoje mais enfatiza para a gente é que nós precisamos amplificar sempre essa participação social, essa proximidade com o cidadão, porque isso é que vai fazer o cidadão entender muito mais que nós somos uma instituição que está aqui para servi-los de todo jeito, de protegê-los, de trazê-los para um sistema de sentir a proximidade com a nossa PM. Porque, seja o aspecto que a gente já conversou, educacional transforma vidas demais. Com certeza. E o policial militar, incluído nesse ambiente, ele vai trazer valores, vai trazer comportamentos que vão aproximar a criança de entender a perspectiva de que o policial é quem me protege. É amigo. É o amigo, ele me orienta, ele vai trazer uma perspectiva de que eu posso confiar nele para contar um problema. E essas situações vão acontecer no desdobrado dos projetos sociais. E aí eu tenho depois um grande fluxo que muitas dessas crianças acabam entrando na corporação. Isso. E vem com um sentimento de pertencimento, de valoração muito exacerbado. E isso é interessante, porque isso é difícil de quantificar, essa sensação de pertencimento à organização, mas isso tem um impacto positivo gigantesco, né? Porque, sei lá, não tem como mensurar a relevância, o orgulho de pertencer e também de criar aquele distanciamento que às vezes existe das instituições com relação à sociedade. Não. Então, é uma instituição nossa que nos acolhe, que está com a sociedade de fato e que não existe, né, aquela distância do ponto de vista da realidade mesmo, com relação à atuação da sociedade. Isso é muito legal. E é muito bonito ver essa atuação. Eu sou, assim, muito fã com relação a esse trabalho nas escolas, principalmente, né, com criança, porque eu acho que é desde pequeno que a gente educa e, às vezes, pequenos gestos conseguem, nessas idades, mudar muito a percepção pro bem e pro mal, né? Então, sempre lembro desse exemplo, meu menino Dudu, quando ela era mais novo, eu não lembro que idade ele tinha, mas ela era muito pequena ainda, e ele sempre tinha aquela adoração por autoridade, né, pessoa fardada, e a gente estava num posto abastecendo, e tinha lá um carro da polícia militar, e e ele ficou olhando no carro, a gente abriu a janela e ele ficou, mamãe, olha ali, som de verdade. Aí depois a gente saiu do carro, os policiais perceberam que saíram do carro também, então conversaram com ele, se apresentaram, foi todo aquele aparato. E foi assim, é uma coisa que eu acho que gera, talvez para vocês seja, não estou dizendo que essa faz parte da vossa obrigação, né? Mas assim, é uma atitude simbólica, né? Mas que impacta muito. Para a gente, assim, é sempre muito bem-vindo. O cidadão vem, quer tirar foto, conversa com a gente, a criança vem. Para a gente, enriquece o nosso dia. Porque também fica aquela perspectiva do público externo, de que a gente não aproxima, mas também, às vezes, a gente internamente fica... O cidadão não vem falar algum medo, algum receio. E não é isso. O policial está lá para orientar, está para tirar uma dúvida. Ele vai aplicar a lei no momento que a lei for ameaçada. Mas nossa vertente de emprego, digamos assim, é o policiamento ostensivo, fardado. Então, eu estou lá. A minha presença é fundamental. Isso. E a presença, ela traz proximidade. E um trabalho de orientação também, né? Acima de tudo. A questão educativa, que a gente precisa orientar. Às vezes, uma ocorrência, a gente só resolve conversando, mesmo orientando e tudo mais. Vai precisar usar outras formas para coibir qualquer situação de delito. Vai ter que usar porque faz parte do nosso emprego e do ordenamento legal. Mas, na maioria das situações, é conversa, é resolução de conflitos. E aí o policial precisa ter sensibilidade. Às vezes funciona como psicólogo mesmo. A pessoa está ali, ela está perturbada, digamos assim, psicologicamente, por algum processo de algum problema com o vizinho, familiar e tudo mais. E a chegada do policial, ela tem que ser um elemento positivo, de resolução, o cidadão saber quem está lá para resolver. E aí, justamente, a gente
conversa nessa questão de governança e compliance, porque por mais que a gente otimize ações estratégicas de repressão, de prevenção e tudo mais, é o resultado para a sociedade que é o nosso farol, que está lá na nossa cadeia de valor, é o resultado para a sociedade. São os nossos clientes fundamentais. E você estava falando que vocês têm como missão também específica cuidar, proteger a sociedade, enfim, dar essa acolhida, né, ao cidadão. Quem é que acolhe o policial? Exato. Nessa perspectiva... Vocês têm, assim, algum... o que eu quero saber é se vocês têm, dentro desse planejamento vosso, vocês têm esse direcionamento interno também, para dentro de casa, acolher primeiro dentro de casa, para depois... Isso. Até para que o policial ele possa estar com um conjunto de condições aptas para dar essa acolhida, né, ao outro. É uma perspectiva hoje que cresce muito, né? A questão da qualidade de vida do policial, o atendimento ao biopsicossocial, porque a gente sabe que as demandas que o policial enfrenta no dia a dia são pesadíssimas, do contexto da violência, da criminalidade. E aí a gente observa que institucionalmente a gente também vê uma preocupação, desde o do governo federal, existe uma perspectiva estratégica para tratar da qualidade de vida do policial, e a gente vê que se desdobrou também estadualmente e institucionalmente. Na instituição, nós temos, além do nosso corpo técnico de saúde, nós temos a diretoria de saúde, que dá suporte aos policiais, sejam em questões clínicas, mas também psicológicas, entre outras. E aí nós temos psicólogos, temos psiquiatras, nós temos um centro de atenção biopsicossocial, que o policial procura o seu suporte lá. Cada vez mais a gente está organizando palestras, workshops. Educação de novo. Sempre, ela é fundamental para transformar qualquer aspecto da instituição. E aí a gente faz programas de capacitação. Eu imputo um programa muito bom nosso que a gente desenvolveu, que foi uma ideia de um policial nosso, numa especialização dele, que é um programa que, por exemplo, nosso policial vai para casa, se aposenta, né? Em algum momento ele eventualmente tem que se aposentar, né? Depois de anos trabalhando com essa dinâmica que é pesada psicologicamente, alguns ficam, o que é que eu vou fazer quando eu me aposentar? E isso estava gerando um reflexo de que muitos estavam desenvolvendo doenças de caráter psicológico. Na fase final, que é para ele estar mais sossegado, tranquilo. Aproveitando. E foi criado esse programa que é o Mente Ativa. É um programa que, com apoio total do comando, do governo do estado, acerca de quê? O policial prestes a ir para a reserva, ele vem para essa capacitação e ele tem instruções, orientações acerca de educação financeira, empreendedorismo, desenvolvimento de negócios, em parcerias com outros órgãos, Sebrae, a escola de governo. Vão professores orientar, abra um negócio, mantenha sua mente em atividade, por isso mente ativa. E isso já temos duas edições realizadas, os policiais estão adorando o resultado final. Que legal. Em algum momento vem ali um pouco mais resistente, porque para que isso? Já estou indo embora. Mas quando começa o curso, a mente deles abre gigantescamente. E é muito bom de ver o policial. Eu gostei demais, aprendi algo novo, vou abrir meu negócio, para que ele chegue... Estimula em vários sentidos, né? Dá o reflexo na sociedade e internamente vocês abrem a mente desse policial que eventualmente pode ou não decidir empreender no futuro, enfim, é uma decisão dele, mas caso ele decida fazer algo, ele vai saber o caminho, vai ter suporte, vai ter apoio, isso é muito legal. E o próprio nome diz, mente ativa, para evitar essa conflagração de doenças psicossomáticas, que ele venha a sofrer com esses problemas. É porque a transição ela é muito brusca, né? Acho que é para todo mundo, né? E de repente não Eu acho que é para todo mundo, né? A aposentadoria ou a reserva, ela traz um trauma para todo mundo, assim. Que é você estar numa expectativa de total atividade e, como você falou, nós somos muito ativos, assim. A gente sempre fala, nossa vida de profissional nunca é igual, um dia ao outro. Sempre vai ter alguma situação diferente. E isso, para quem está há 35 anos vivenciando isso e de uma hora para outra não ter mais... Não sabe viver de outra forma. Por mais que a gente reclame, eventualmente, não, eu quero chegar lá na minha aposentadoria e o pertencimento, né? Com certeza. A gente é muito, muito, muito
atrelado ao nosso uniforme, à nossa vida ali dentro dos quartéis. Isso tem um simbolismo muito especial, né? Muita irmandade, a gente desenvolve boas amizades. Não são nem amigos, são irmãos mesmo que a gente desenvolve na instituição. Como é que você vê, da perspectiva de suporte desse plano estratégico que vocês desenvolvem? Eu percebi já que vocês têm total abertura com relação ao comando, de todos os projetos, assim, de escutar o policial militar, de pegar novas ideias, de implementar. Então, eu percebo que vocês têm, digamos que a inovação, de certa forma, né, correndo aí nas veias do alto comando e que dissemina isso internamente. Como é que você acha que isso é visto para o policial militar do ponto de vista de suporte à sua atuação? Ou seja, no dia a dia vocês têm inúmeras atividades, algumas mais fáceis, algumas não tão fáceis, mas em algum momento podem ser imputadas questões de responsabilidade, enfim, em vários sentidos. Como é que você acha que isso traz amparo para o policial? O policial vê isso como uma forma de suporte, de acolhida? Isso. Eu vou fazer uma primeira perspectiva. Basicamente, hoje a gente tem uma capacidade, e também vou trazer outro case de sucesso, nós temos uma questão dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, via Ministério da Justiça. Esses recursos são obrigatórios de repasse aos estados, e os estados têm que desenvolver políticas e ações estratégicas que tragam a capacidade de que esses recursos sejam bem empregados no estado. E o Rio Grande do Norte desenvolveu um trabalho muito positivo junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e o FUNCEP, nosso Fundo de Segurança, que nós conseguimos executar grandes montas em dinheiro, em recursos, para capacitação, aquisição de armamento mais moderno, aquisição de viaturas, aquisição de drones, entre outras perspectivas, reformas prediais, construção de novos batalhões, que são cases de sucesso em Brasília, porque o processo foi muito bem fundamentado. Então, isso, para trazer a perspectiva que você falou da acolhida ao policial, é muito bom você trabalhar numa unidade que tenha condições, né, de trabalho. Isso é legal, você falou o case de sucesso em Brasília, olha aí, Rio Grande do Norte saindo na frente. As nossas construções, não só da Polícia Militar, o input também, nós temos a cidade da Polícia Civil, nós temos a construção da sede da Polícia Científica, que antigamente era chamado de ITEP, hoje é Polícia Científica. São cases de sucesso do Estado. É porque vocês têm essa parceria, né? É um sistema integrado. Os órgãos são totalmente integrados. E é outra perspectiva muito positiva, né? Todos trabalham, claro, pelo gerenciamento da secretaria, mas uma comunhão de esforços para que a gente tenha os bons números de segurança pública que a gente tem hoje do Estado. A gente conseguiu dirimir muitos problemas existentes. E essa perspectiva que eu falo aqui de um recurso, tá? E a gente saiu, muito importante falar, de umas posições abaixo, a gente era até meados de 2019, 2020, éramos 27º, hoje nós somos o 3º lugar. Caramba. No Brasil... Foram de ponta a ponta. De uma perspectiva... Isso traz uma perspectiva de compliance também, porque eu tenho as formas, os cases de sucesso, as comprovações. A execução orçamentária é muito complicada, porque eu tenho que ter o recurso, ter questões de empenho, para empenho, até a execução final e ainda gerar a comprovação que esse recurso foi bem aplicado. E a gente está fazendo isso com maestria. Então, isso traz um reflexo para as instituições, mas traz para a sociedade. Planejamento, qual foi o papel desse planejamento nesse sucesso aí? Digamos que a magia do negócio, a gente vê o que foi planejado num documento, se transforma em algo vivo, presente, durante muito tempo, para o policial lá na ponta. E a gente também traz a perspectiva, só dessa questão de recursos, mas também da qualidade de vida, que eu acho que é algo que a gente imputa muito hoje, porque eu preciso dar conforto para o policial trabalhar. No sentido de que ele ir para a unidade de trabalho dele, saber que tem uma academia lá, que ele pode treinar.
Ele sabe Até que tem um porque faz atendimento parte médico. também, né, do condicionamento físico do policial para ter né, agilidade no dia a dia e tudo mais. E saúde mental, que a gente sabe. Que é o nosso principal, essa principal preocupação em virtude desses problemas de adoecimento que a gente observa nas instituições. E quando você instituições. fala, é engraçado, no seu discurso, eu sei que não é tão fácil quanto parece, mas pelo discurso, pela forma como você está falando, parece fácil toda essa trajetória, né? De 2019 para cá, vocês já fizeram várias ações, saíram dos últimos lugares e estão sendo reconhecidos. Então, é um período de tempo muito pequeno para ter já ganhos, tanta coisa, né? Que tantos cases que a gente pode conversar. Eu sei que vocês têm muito mais do que a gente vai poder falar aqui hoje, mas isso é muito importante até para servir de incentivo, não só internamente, mas para os outros órgãos entenderem que esse planejamento, quando ele existe, quando ele sai de fato do papel, quando existe o monitoramento, a execução, digamos que planejada, com um propósito que se casa aos objetivos institucionais, as coisas começam a fluir de uma forma até natural, né? Porque todo mundo está dentro daquele panorama, dentro daquele raciocínio, e aí vocês acabam de uma forma bem tranquila, alcançando alguns objetivos de uma forma até fácil, né? Que talvez de outro modo não conseguissem, não sei. Como é que vocês conseguem disseminar isso, a importância disso, assim, internamente? Perfeito. Eu estava aqui, você comentando, a magia, digamos, a beleza, e que nos deixa muito entusiasmados é isso. É saber que é algo que é planejado lá atrás, vem vencendo etapa por etapa para se materializar, seja num serviço, num equipamento, numa capacitação. E aí eu vou fazer essa analogia da questão da divulgação, do público e tudo mais, falar mais do público interno. A gente, nas formações hoje nossas, a gente já traz as perspectivas de gestão pública, de elaboração de projetos. Quem entra já entra com essa visão. Ele já vai tendo uma imersão nessas perspectivas. Por quê? Primeiramente, o planejamento estratégico, porque o policial nosso ele precisa saber qual é a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, fundamental. Qual os nossos objetivos, o que nós queremos ser, o que precisamos alcançar para sermos o que a nossa visão está imputando lá, do que a gente quer alcançar lá na frente. E isso traz, a partir desse processo educacional, ele começa a trazer aspectos transformacionais. O policial começa a entender sua instituição, o que ela faz. O seu papel. O seu papel. O mapeamento de competências é fundamental, porque eu preciso saber, já na seleção, como é que o policial ele vai ter que seguir essas competências, ele precisa desenvolver essas competências para servir na instituição, mas prioritariamente servir à sociedade. E isso a gente vai desenvolvendo no planejamento estratégico. Isso parece óbvio, né? Quando a gente fala sobre essas questões da missão, visão, valores, qual é o meu papel na instituição, quais as minhas competências, as minhas funções. Isso parece óbvio, mas é interessante como muitas instituições desconsideram isso. Partem do princípio de que todo mundo sabe, se entrou para a minha instituição, então você sabe como é que a instituição funciona, e não necessariamente é assim. Então, vale perder esse tempo, né? Entre aspas, a gente sabe que não é perder tempo, mas vale esse discurso, principalmente nessa fase da capacitação inicial, para que todo mundo esteja, de fato, ciente daquilo que nem sempre é óbvio, né? E mesmo que seja óbvio, a gente precisa reforçar. Reforça, né? E isso traz aquela perspectiva também de que a instituição ela está desenvolvendo metodologicamente algo com critérios científicos. Vamos agora aplicar na prática. E para fazer a aplicação na prática, precisa ter um processo de convencimento. E é importante que você falou isso, que existe um processo por trás de tudo isso. Então, não são vozes da nossa cabeça que vão implementar, que a gente vai fazer assim porque eu entendi que é assim, ou porque o comando entendeu que é assim. Não. Tem toda uma estratégia, tem todo um estudo. E quando você falou no início dessa trajetória das capacitações, dos cursos, né, que vocês constantemente são reciclados para ter essa abertura e para ter esse acompanhamento, porque tudo é muito dinâmico, cada vez mais hoje em dia, né? Então, vocês têm essa reciclagem contínua para que possam adaptar também as melhores técnicas, né? Em parceria também com o FRN, eventualmente com os cursos que são realizados lá, a Escola do Governo, tudo mais, enfim. Então, isso é algo que também vocês
traçam como fundamental. Que é um objetivo estratégico da nossa instituição, que está na perspectiva de aprendizado e crescimento, essa capacitação continuada dos profissionais. Eu tenho as capacitações técnicas, digamos assim, operacionalmente falando, instruções de tiro, abordagem, que também é a nossa perspectiva, exatamente. Repente, né? Existem as qualificações para as promoções, os policiais fazem para terem critérios para serem promovidos. Isso é bom também, porque eu estou sempre capacitando e dentro do interesse que o policial quer. Nós, militares, a promoção sempre é muito bem-vinda, né? Com sempre certeza. é uma mudança de graduação ou de posto, então a gente... Mas o mais importante para mim, o meu entusiasmo em estar divulgando isso e falando, é porque eu vejo que isso transforma a instituição. Educação, eu sou filho de professores, então... Já tinha isso em casa, né? Só a educação transforma. Isso. E quando ela vem atrelada a planejamento, a metodologias eficazes e efetivas de desenvolvimento daquela cultura... Tem um propósito muito grande. Cresce. Nós temos boas referências no Brasil, polícias de vanguarda, que fizeram esse processo, e eu fico muito feliz que a nossa também está nesse processo. Com certeza. E é muito gratificante. Nisso eu imputo isso. Policiais hoje nós são mestres, doutores, são professores em outras instituições, e isso traz um salto qualitativo gigantesco, porque a gente vem da perspectiva de nos abrirmos para a sociedade. A sociedade começa a entender que na Polícia Militar nós temos bons professores, temos muita gente capacitada, seja, digamos, como policial que aplica a lei, mas como um professor, como um técnico em gestão pública, em compliance, em integridade, em mapeamento de processos. Então, é um universo muito vasto. E talvez, às vezes, vocês nem valorizem internamente o potencial que vocês têm do ponto de vista de qualificação. Não por denegrir a imagem, mas assim, no sentido de que é uma realidade tão normal para vocês que... passa despercebido, Passa né? despercebido. Então, é importante valorizar também, né? Exato. Essa capacitação, esses destaques, esses cases de sucesso que vocês trazem. E essa aceitação com relação a todo esse trabalho internamente, quando tudo começou lá atrás, como é que foi, assim? Certo. Sempre existem as reticências, né? Para que isso? Tá trazendo algo que não vai ser efetivado na prática, Vocês passavam por aquela fase de sempre foi feito dessa forma, para que mudaram? Porque a transformação de um aspecto de cultura organizacional é bem complicada, a gente sabe, né? Demanda tempo, poder de convencimento, demonstrações dos cases de sucesso atingidos, objetivos atingidos. E aí foi um processo que aí o comandante-geral e o subcomandante resolveram enfrentar, porque eles perceberam na visão de que o mundo institucional estava mudando. E isso até a gente conversou, e eu fico feliz dessa simbiose entre o privado e o público, no sentido de aprendizado. O que algumas demandas, conceitos existentes no mundo privado são aplicáveis no público. E a gente entende que isso transformou a instituição. Aí eu também percebi que a proximidade com as instituições de ensino externas permite uma amplitude maior de conhecimento que a gente consegue captar para a instituição. E aí, a partir daí, a gente sofreu, normal, isso mais no nível, claro, mais gerencial, a gente sabe que o comando sofre mais essas pressões, mas apostaram. Não. Demonstração de que aquele pilarzinho, né, que didaticamente a gente ensina no compliance, que começa com o suporte da alta administração, e ele existe com um propósito. E como eu falei do início, tudo começou com um simples diagnóstico. Rodou um diagnóstico institucional, vamos para o próximo passo, mapa estratégico, plano estratégico, sistema de governança, uma diretoria de gestão estratégica, que agora é o trabalho de continuidade. E o aspecto muito bonito disso é que eu acredito que só vai evoluir. Com certeza, com certeza. E agora já vocês cada vez mais, vão estar integrando o compliance dentro desse setor também, acredito, né? Até porque o programa de integridade do governo do estado, ele está cobrando isso também, e vocês já estão executando essas tarefas. Então, o compliance ele vai entrar dentro desse setor com vocês também, né? No nosso comitê interno de integridade e compliance, o nosso diretor,
ele é o presidente do comitê. Opa, que legal. Aí ele traz a perspectiva de controle desse comitê, das demandas, pautas de discussão. Aí a gente realiza, tanto eu vou divulgar também, parafraseando o Coronel Santos Lima, que é uma referência nossa, como eles estão avançando bem também no bombeiro, a gente está num processo também de proximidade. As instituições são irmãs. E se ajudam, né? E se ajudam e uma boa prática que é implementada com sucesso em uma, Isso, por que não replicar para outra, né? Exatamente. Aí a gente já está na discussão da política de gestão de riscos, que é outra perspectiva do compliance que a gente está desenvolvendo na instituição. Porque a gente sabe que todas as nossas atividades ensejam riscos. Com certeza. Riscos de imagem, riscos estruturais, riscos vinculados a recursos. E a gente quer trazer essa garantia, como o coronel sempre falou, de que a gente traz a garantia legal. Se eu analisei o risco, se eu fiz a gestão, classifiquei, coloquei as medidas, as ações de mitigação e tudo mais ali direitinho, documentalmente, o aspecto legal está atendido. Resguarda. E legalidade é um valor nosso. É o nosso primeiro valor que está lá, legalidade. E é legal que o comandante tenha assumido todas essas causas, né? Porque a gente já não está nem falando só de uma, pelo exemplo. Exato. Pelo exemplo que dá, pelo empenho que tem, de fato, desbravando esses novos mundos, vamos falar assim, não são tão novos, mas a gente está implementando isso agora. E a fase da gestão de riscos é outra conversa, é outro podcast. A gente poderia falar, porque é muito detalhista, né? Abrange todo mundo da instituição, então isso vai ser também outra missão hercúlea que vocês vão ter aí em cima da mesa, mas que vos dá respaldo também. Exatamente. Até para vocês saberem da forma como atuar naquela situação, porque alguém já desenhou isso antes, alguém já passou por isso antes, alguém já falhou algum procedimento eventualmente antes, não no sentido intencional, mas no sentido de a gente perceber que pode melhorar aquele processo. Exatamente. Então, vai ajustando. Isso é muito, muito legal do ponto de vista de resultado, inclusive, que entrega para a sociedade. E a gente vê isso como uma boa prática, porque a gente sabe que algumas demandas do serviço policial militar afetam muitos direitos do cidadão. A gente sabe, é normal, é da aplicação da lei propriamente dita, da nossa competência institucional. Mas se eu trago um risco tratado, diminui até o impacto via de imagem. Algo que poderia estar afetando a imagem institucional, mas não, está respaldado legalmente, numa boa análise de risco. E é muito difícil, né? Assim, porque a gente pode ter 10 cases de sucesso maravilhosos, exemplares no Brasil, no mundo e além. E às vezes é só uma situação específica, pontual, às vezes mal contada, às vezes fora do contexto, que pode destruir completamente a imagem, todo o trabalho que aquela instituição acaba fazendo, porque acaba repercutindo na instituição, né? Ainda que seja pontual, enfim. É porque a instituição é muito grande, né? Ela está presente em todos os municípios, 167 municípios do estado. Nós temos 9.260 homens e mulheres trabalhando diuturnamente para proteger a sociedade. Então, é muito grande, né? O aspecto... E deveria ser maior, talvez, né? Ainda... A gente tem perspectiva de crescimento, de efetivo e tudo mais, porque a demanda da segurança pública, ela não perene, ela não vai parar, a gente quer que ela evolua, claro, mas dizer que nunca vai ter demanda acerca de combate à criminalidade, a um crime acontecendo, é meio que utópico, né? Mas a gente sabe que quanto mais a gente minimizar os impactos, melhor para a sociedade, melhor para o cidadão, e vai evoluindo. Então, a gente acredita muito nesse aspecto de que acreditar no que a gente está fazendo, institucionalmente, vai gerar uma consciência coletiva, digamos ali, que vai refletir diretamente na sociedade. A gente vai conseguir conversar com o cidadão, dali de dizer, a gente está trabalhando aqui, nesse ponto, em gestão pública, em planejamento estratégico, em compliance, em integridade, para que na hora do seu serviço finalístico lá, que é o atendimento na porta da sua casa, o atendimento no seu estabelecimento comercial, vai vir de altíssima qualidade. Ou seja, gestão pela qualidade. A gente trabalhar esse aspecto transformacional. Não sei se vocês têm esses indicadores, algumas instituições implementam, o nível de percepção, tanto internamente do trabalho que está sendo feito, quanto do ponto de vista da sociedade. Isso. De avaliar e depois, periodicamente, voltar a reavaliar para ver se tem uma evolução ou não. Exato.
Temos alguns trabalhos já acerca disso, alguns artigos publicados já, e também temos na perspectiva dos nossos objetivos, confiança da sociedade na instituição, a questão da percepção da melhoria da segurança pública, são indicadores que fortalecem a nossa análise dos resultados que nós alcançamos para a sociedade. Isso é fundamental porque o cidadão, ele além de ter o serviço prestado para ele e tal e tudo mais, ele consegue dar o feedback. E ele conseguindo dar o feedback, isso traz um rol de mensuração, de análise, que a gente vai dar. Vamos melhorar esse ponto, vamos amplificar essa melhoria aqui, ou então vamos analisar com mais calma outra. Então, é sempre suporte de dados, eu falo sempre isso. A DGE, ela traz muito, ela analisa muitos dados. E analisar dados de uma instituição tão grande como a nossa, aparecem os cenários, você não imaginava, isso nunca está acontecendo. Aqui está uma boa oportunidade para a gente evoluir, para a gente ter uma melhoria. Desculpa. Mas é isso, a gente está buscando a evolução contínua. E é pensar fora da caixa também, Sim. porque às vezes o alto comando, às vezes não tem como abraçar todos os problemas, todas as hipóteses, todas as alternativas. E então ter essa visão de fora, ainda que seja institucional, mas que não esteja centralizada no alto comando, às vezes é uma visão diferente que já abra o panorama, né? A perspectiva do próprio comando com relação a determinadas oportunidades que podem, né? Aproveitar a melhoria do órgão. Exato. Você acha que... Onde é que entra a integridade no meio de tudo isso? O primeiro ponto, a gente já tem muita... Nossa valoração ética, ela é muito forte, né? A gente, institucionalmente falando, nos valores que estão ali e tudo mais. Com relação a isso, a gente fomenta nessa perspectiva isso de que o policial tem que estar pertencente àquilo ali. Ele tem que trazer a perspectiva de que ele é um elemento contributivo da política de segurança pública institucional. E aí a gente vê nas questões de integridade e tudo mais, nós militares temos essa questão, nós somos muito documentais, né? A gente, às vezes, a pessoa quer fazer uma consulta de um documento de 10 anos, pode procurar a gente lá que vai estar o documento de 10 anos atrás ou mais. A gente tem muito essa perspectiva de ser muito organizado documentalmente para que se gerem comprovações. Do ponto de vista do compliance, gerenciamento de Exatamente. riscos, isso é perfeito. Perfeito. A gente, tudo é muita ata, muito documento. Hoje, com o sistema eletrônico de informações, a gente consegue... Facilita, né? Facilita. Já temos a questão das nuvens de compartilhamento de dados e tudo mais. Hoje, nós estamos vinculados muito fortemente à LGPD. Os dados sensíveis estão sendo vocês têm protegidos, muito, né? Exato. Também é um aprendizado, porque a própria LGPD é recente, institucionalmente falando, né, na aplicação dos órgãos. E no escopo da integridade é sempre isso, é o fortalecimento contínuo em qualquer perspectiva nossa de que nós temos uma valoração muito forte. Nossos valores são inegociáveis, são imutáveis. A gente está lá colocado no nosso mapa estratégico porque o policial tem que levar isso como um mantra. Ele tem que saber. Vocês fazem capacitações recorrentes com relação a tudo isso? A gente está numa perspectiva de capacitação. A gente já falou das formações básicas. Aí, depois da formação básica, o policial muitas vezes vem para essas de promoção, que a gente fala de ascensão funcional. E ele recebe novamente isso, e a gente está numa perspectiva de melhoria, de fazer especificamente para as demandas vinculadas a planejamento estratégico, mapeamento de processos, elaboração de projetos e ainda também a gente fazer questões de integridade e compliance específicas. Porque a gente sabe, numa formação básica ele vai ver dentro de uma perspectiva. Conforme ele vai ascendendo funcionalmente, ele precisa ver outra. Eu tenho que trazer a perspectiva de gestor. E isso é o que a gente está fazendo. A gente está trazendo, até tem uma ideia que a gente está discutindo na instituição, que nós tivemos a entrada de novos tenentes. O tenente, no mundo do militarismo, ele é o primeiro degrau do oficialato. E aí são novas gerações. São novas gerações com outras perspectivas, com outras vivências de mundo, que é uma evolução também que a instituição imputa. A partir de 2018, o ingresso na corporação, só mediante concurso público, com uma graduação atrelada.
para os praças, que nós chamamos, a formação básica, qualquer curso, certo? Qualquer graduação, e para os oficiais, bacharelado em Direito. E isso já traz uma perspectiva transformacional que o cidadão que ingressa na instituição, ele já vem com conhecimento de mundo diferente. Maior, né? Ele tem um pouco mais de experiência, Uma bagagem vivenciou mais robusta, alguns, né? exatamente, no ensino e tudo mais, senso crítico. Então, a instituição precisa se adaptar a essa nova roupagem. E com base nisso, esses novos gestores, que eu imputo os tenentes, né, o primeiro degrau, a gente está focando em capacitações específicas para eles. Por quê? Eu tenho 10 anos mais de instituição. Alguns outros oficiais, o coronel já é o último posto, ele às vezes tem no máximo 5, 3, 2, 1 ano. Então, eu tenho que trazer a nova geração para todo esse entendimento dessa nova perspectiva de gestão pública. Integridade, compliance, governa, tudo. Por quê? É uma linguagem que você já deve ter percebido, ela começou muito recente, anos atrás, mas hoje ela é unanimidade. Nas instituições. É caminho sem volta. Não tem mais como, digamos, esse trem da ré. É como diz, trem não dá ré, né? É sempre à frente. Então, a gente tem que fazer o seguinte, é focar na nova geração. E vocês aproveitam da nova geração também as ideias, as boas ideias, trabalhos, artigos publicados, eventualmente propostas de implementação de, sei lá, de melhorias internamente. Vocês acolhem com muito carinho todas essas propostas. Nessa perspectiva do ensino, a gente, na Academia de Polícia, que forma os oficiais, a gente trouxe a perspectiva de que os policiais deveriam desenvolver produtos tangíveis, executáveis para a instituição. Um checklist procedimental, um software, uma análise situacional que me traga uma portaria. E aí vocês têm, né, aproveitam essa bagagem de conhecimento, né, porque pode apresentar qualquer graduação, assim, numa fase inicial, como você falou. Então, vocês fazem essa troca de conhecimentos. A gente já falou, né, que o direito ele é muito enraizado, mas a gente precisa também abrir as portas às outras áreas e fazer essa dinâmica, porque é um aprendizado. E a gente conversou, né, por exemplo, engenheiro de produção. Hoje, para a instituição Polícia Militar, ele é a peso de ouro, porque ele traz aquela perspectiva de operacionalizar o que o gestor está pensando. Isso. E é muito rico essa coisa. Eu preciso de contador, eu preciso dos técnicos na tecnologia TIC, né, que nós chamamos de tecnologia, inovação e comunicação, porque hoje o mundo se comunica dessa forma. O mundo precisa desses a forma, eu acho, que da gente mitigar, por um lado, o risco do conflito entre as gerações. Exato. Porque tem esse tema na pauta, risco, né? Entrando, puxando, né, para o meu lado, mas, assim, existe, de fato, esse risco de conflito de gerações. Então, a gente consegue ter essa percepção. E, por outro lado, a gente acaba se beneficiando também desses temas que hoje cada vez mais são falados, inovação, tecnologia, o próprio compliance, hoje em dia estão mais em cima da mesa. E essa nova geração que está entrando trazem conhecimentos técnicos específicos que nos ajudam, às vezes até a compreender, né? Exato. Assim, eu tenho a minha ideia, tá muito clara na cabeça, mas eu não consigo nem explicar. E, de repente, a gente, numa conversa, aí vem lá um engenheiro da produção e já desenha, já estrutura, já implementa, já aplica. Então, é essa sintonia, né, que a gente precisa de fundamental. E nessa perspectiva, a gente está numa amplitude de abertura. Por exemplo, estamos elaborando um projeto de que estagiários trabalharão na instituição, dentro das perspectivas de conhecimento de cada um. Isso vai dar um salto gigante, elevar o salto gigantesco para a instituição, porque a gente já tem os cases comprovados no próprio governo do Estado. Muitas secretarias já trabalham com os bolsistas e tendo desempenhos fenomenais. Verdade. Auxilia muito, porque eu trago aquele egresso da educação superior que ele está muito interessado. E abre para um mundo imenso, exatamente, né? Exatamente, ele está querendo contribuir, ele quer fortalecer a perspectiva de crescimento profissional dele. Então, vai ser um aspecto colaborativo que a instituição só tem a ganhar. E a gente está discutindo isso, já está em vias de implementação. A gente já vai começar daqui a pouquinho, acho que daqui para o meio do ano, acredito, já esteja a questão dos editais sendo
otimizados Olha e aí, divulgados. uma oportunidade aí para os nossos alunos. Conhecerem um pouquinho melhor a instituição, aquilo que a gente está falando. Aberto a qualquer curso ou alguns só específicos. Alguns dependem dos setores que vão abrir, né? Direito, gestão pública, engenharia da produção, entre outros. E também a gente está fechando um convênio que o estágio obrigatório pode ser realizado na Polícia Militar. Com vocês também. Olha que legal. Oportunidade aí. Mais uma ferramenta para a gente estabelecer mais contato com a sociedade, com as instituições de ensino, num aspecto colaborativo. Essa parceria, cada vez mais, eu acho que é outro tema, né, que está em cima da mesa, porque antigamente a perspectiva é de que os órgãos eram bem mais fechados. E hoje esse trabalho colaborativo, como você falou já várias vezes, inclusive entre o público e o privado, é muito enriquecedor, porque quem está no privado pega as boas práticas que vocês executam e a gente consegue implementar e vice-versa. E essa troca e essa partilha, até de vivências que são distintas, mas que pode, de fato, ser aplicado. E é aquela história, todo mundo cresce junto e sozinhos perdemos muita força, assim, né? Não Hoje, tem... A instituição estabelece muitos bons convênios. Convênios, sejam baseados em recursos naturais, por exemplo, TJ, MP, são convênios colaborativos. Isso. A instituição tem as suas demandas, entregam para essa instituição, ela entrega demandas para a gente, recursais e tudo mais. E existem também os convênios técnicos, né, que a gente está, por exemplo, com o FRN, professores da instituição trabalhando em colaboração conosco. Então, o crescimento institucional se elencou muito também por essa perspectiva que o comando teve. Vamos sair, digamos, da caixinha, do muro aqui do quartel, vamos mostrar para as instituições que a gente quer colaborar com a segurança pública, a gente quer crescer institucionalmente, em gestão pública, em integridade, em compliance, mostrar para todo mundo que a gente também é um órgão gestor, que faz gestão. E é uma gestão gigantesca. Se for comparar com a empresa... E essa gestão tem resultados, essa gestão já está apresentando, né, vários projetos bons e a sensação que eu tenho, até pelo entusiasmo com que você fala, né, o orgulho com que você fala todo esse trabalho, a gente sabe que dá uns cabelinhos brancos, mas que né, nos dá esse senso de orgulho também. Isso é muito legal e a sensação é que vocês estão só começando. Apesar de já ter né, toda essa bagagem, todo esse trabalho, todo esse resultado para demonstrar, mas vocês estão só começando, porque é um mundo sem fim, sem limites, assim, vocês, tudo que for boa ideia, vocês estão comprando. Isso tem que ser muito, muito divulgado, assim, porque, de fato, uma instituição, quando vê que as coisas estão acontecendo, quando tem a percepção do resultado, da diferença de como era uma instituição antes e depois de todo esse processo, né? Isso é importante para perceber que, poxa, a gente poderia estar fazendo isso também, a gente poderia também estar passando por tudo isso. Agora, tem um pequeno detalhe que a gente não fala e para que a gente possa estar tendo essa conversa hoje, mostrando todos esses cases e todo esse processo que está engrenando, vocês tiveram muito trabalho de bastidores, né? Vocês tiveram muito trabalho, muita gente envolvida, muita decisão tomada, tudo, né? Discussões. Enquanto que ninguém nem sabia que isso estava acontecendo. Então, assim, a gente tem que deixar claro também que não é algo que a gente implementa hoje, que já começa a ter esse resultado amanhã. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes os órgãos começam com aquela ansiedade. Eu quero chegar onde eles chegaram. Mas a gente tem que deixar claro que tem todo um trabalho, processo, né? Todo São vários anos, etapas, né? Vários anos trabalhando nos bastidores, testando, errando, melhorando, aprimorando, ajustando, até ver qual de fato é o caminho, porque tem isso também. O que funciona para a Polícia Militar do próprio estado do Rio Grande do Norte não necessariamente vai funcionar para a PM de um estado vizinho, né? Ou para um outro órgão público. Então, a gente tem que lembrar que é todo um caminho sinuoso para que a gente possa estar aqui sorrindo hoje e a gente está sorrindo sabendo que tem tantas outras coisas ainda para que a gente possa lá na frente... no outro podcast que a gente faz daqui por um ano, comemorando os 2 anos né, do setor, para que a gente possa ter esse trabalho, ter esse resultado. Tem muita coisa por trás, né? Tem muita gente envolvida,
muita gente que, de repente, não é mencionada no processo, não por negligência, mas assim, porque realmente é algo que envolve muita coisa. E é o trabalho, como você falou, é o trabalho de formiguinha, né? E eu gosto desse trabalho de formiguinha porque ele testa um pouquinho da sua resiliência. Isso. Na minha perspectiva, eu acho que você conseguir um resultado almejado, você precisa ter resiliência em tudo na sua vida. Com certeza. É a aquisição de um bem, é um curso, é tudo. Você tem que ter resiliência. Você vai enfrentar obstáculos. Em algum Exato. momento, em alguma fase, você vai a- ter que estar disposto a enfrentar, E a né? resiliência institucional, Isso. ela ainda é mais potencializada, Isso, porque eu não trato apenas do ambiente interno. Eu tenho que fazer análise externa também. É um momento político que vai estar alinhado ou não, é uma perspectiva econômica que vai estar alinhada ou não, social, são N fatores, muitas vezes, que nós não controlamos. Isso, exatamente. Mas o importante é que no elemento interno, a instituição ela consegue tomar iniciativas, decisões e desenvolver ações para que isso venha a acontecer. E aí, com base nisso, o elemento de comunicar externamente, aí onde vai a vitória total. Isso. Porque a sociedade começa a me entender. Ela começa a perceber que é uma instituição que produz ciência, que produz qualidade de serviço prestado, que produz uma confiança. É o que a gente fala na perspectiva da gestão pública, o valor público, Isso. né? É o nosso Isso. foco fundamental. E também da perspectiva de gerenciamento público, né? Certeza. Porque quando a gente fala de recurso público, a responsabilidade, na minha visão, ela deverá ser maior ainda Exato. do que quando falamos de um recurso privado, né? Então, assim, a prestação de contas de vocês, ela é diferente da minha. E assim, como eu falei, com essa execução orçamentária muito forte, vinculada ao Fundo Nacional de Segurança Pública, nós desenvolvemos bons instrumentos, boas capacitações, bons profissionais que estão fazendo essa prestação de contas de forma categórica, de Isso é forma onde entra a fidedigna. integridade como exemplo, Totalmente. acima de tudo, né? Então, antes de ensinar como é que a gente transforma, né, uma organização íntegra, como é que a gente pode falar de uma organização com ou sem integridade, para que possamos chegar nessa fase, a gente tem que ter esses exemplos de que na prática a gente implementa, valoriza, reforça. Que até a perspectiva que a gente faz isso. O trabalho realizado pelo FUNCEP, a gente está trazendo para diversas palestras, capacitações, para que também se entenda esse elemento do que é a execução orçamentária a partir de recursos provenientes do âmbito federal. Porque quanto mais recursos eu conseguir capilarizar para executar para a minha instituição, a vitória será muito mais efetiva. E a gente sabe que as instituições, como eu falei, sofrem com recursos. É normal, isso a gente sabe desde muito tempo. E quanto mais a gente conseguir captar recursos, melhor. Que aí, como eu falei, vai chegar lá no policial da ponta, vai chegar para o cidadão. Um exemplo é a própria Maria da Penha, porque o atendimento é potencializado, é mais viatura para esse programa, é mais armamento, é mais capacitação para o acompanhamento dessas assistidas. Então, é um aspecto transformacional baseado em recursos. E a gente precisa otimizar trabalhando com integridade, trabalhando com as perspectivas de compliance, para que a gente sempre dê o resultado mais efetivo para aquela demanda. Eu acho interessante porque e por isso que eu sou muito apaixonada por todos esses temas, porque enquanto as organizações não entenderem que precisam identificar os seus erros internos, não no sentido de apontar o dedo a alguém, de responsabilizar, não. Enquanto a gente não entender que precisamos fazer esse diagnóstico, que foi por onde tudo começou, né, no trabalho de vocês, nós precisamos de colocar a mão na consciência e perceber os pontos fortes, os pontos fracos, porque enquanto isso não for feito, a gente sequer vai saber onde a gente precisa melhorar. Exatamente. E quando a gente tem essa visão, eu acho que isso nos alia também à criatividade para ir atrás de soluções. A gente está com um problema, a gente precisa de recurso. A gente sabe que é difícil, mas se de facto for essa a solução, vamos abrir a mente, vamos tentar ver se existe que possibilidades temos dentro, né, da legalidade, enfim, dentro das opções que nós temos, como é que a gente pode, de repente, arrecadar esse recurso, ou se não será possível realizar aquela ação sem tanto recurso, já que isso é um problema, formas de contornar. Então, assim, eu acho que
quando a gente identifica, isso vale para tudo na nossa vida, né? Exatamente. Quando a gente identifica que tem um problema ali ou algo que pode ser melhorado, a gente começa a pensar. Então, isso é um trabalho, de fato, de formiguinha, né? Eu adoro esse exemplo, porque, de fato, é um trabalho de resiliência, de persistência. A gente tem que ter paciência, às vezes vai dar muito certo, às vezes vai dar muito errado. A gente vai ajustar, não pode ter medo, não pode avançar de uma forma precipitada, irracional, mas também não pode ter medo de avançar e, eventualmente, errar lá na frente, porque isso faz parte do processo de gerenciamento de risco. Sempre vai ter muito trabalho, né? Exatamente. Sempre a gente vai identificar, trabalho. a gente tem a perspectiva de que, eventualmente, sei lá, uma capacitação vai resolver, mas às vezes não resolve. Às vezes o risco por fatores externos, né? A gente estava comentando também, esse ano vai ser um ano atípico. Totalmente. Por fatores externos, né? Internacionais, inclusive, Exato, né? estão Questões de vários países em conflito. Internamente, dentro do país, também vai ser atípico. Então, assim, ano eleitoral. Então, são todas essas questões que a gente precisa trazer para a nossa realidade, porque isso vai ter um impacto. Com certeza. A gente pode trazer coisas boas de tudo isso, mas isso vai ter um impacto. Então, a gente precisa de considerar isso. E quando a gente faz esse gerenciamento de riscos, e aí, para fazer isso, a gente sabe que tem que ter muita criatividade, que tem que pensar em tudo e mais alguma coisa, e fazer esse processo, cada vez mais a gente precisa do grupo. Porque não é uma cabeça, não é por mais que tenha uma abertura excepcional, inclusive eu mando um abraço para o comandante, porque realmente, assim, eu me identifico muito com a visão dele, com a abertura dele, com a inovação, com a criatividade, com a bagagem que ele tem e o senso de trazer todas essas boas práticas para a instituição. Eu sou muito fã, de verdade. Então, em algum momento, eu espero que a gente se cruze. Com certeza. Quanto mais não seja para parabenizá-lo por tudo isso. E eu acho que, com certeza, isso é algo que, por mais que a gente tenha alguém assim no comando, é importante que a gente consiga chegar a todos no processo, dentro e fora da instituição, né? Porque a gente tem os riscos externos e, às vezes, a gente tem sugestões vindas do público, vindas da sociedade, que podem mudar. E é interessante que, às vezes, a nossa percepção do nosso trabalho em relação à sociedade, o trabalho que a gente entrega para a sociedade é uma, e a percepção do recebimento daquela entrega pela sociedade é outra, o feedback, né? Então, né? é importante, né? Até nisso, ter essa abertura para a gente entender, talvez a gente não esteja tão mal quanto a gente parece, ou às vezes a gente está mal mesmo e a gente não achava que estava analisar abafando, bem. né? Exatamente. Então, isso é tudo uma troca de aprendizado, tudo uma troca que, no final das contas, eu acho que a gente bate tudo isso na gestão de riscos. Isso. Porque se não tiver um planejamento adequado, a gente não tem uma trajetória, não tem um roteiro. Exatamente. E isso é importante porque quando a gente trabalha com compliance, com gestão de riscos, com integridade, com plano estratégico, tudo mais, a gente precisa priorizar. E isso é algo importante. A gente precisa definir um prazo, uma metodologia e os objetivos que a gente quer alcançar. Poderia fazer mais? Sempre pode, mas a gente tem que delimitar, porque senão a gente acaba se perdendo no processo. E no âmbito da gestão das instituições públicas, essas escolhas são muito mais difíceis. Eu tenho uma perspectiva de recurso, eu tenho uma perspectiva de impacto na imagem institucional, eu tenho uma perspectiva de análise política do momento, de análise social, econômica. As instituições públicas, elas trazem temas, até pela questão de elas serem instituições que devem explicações ao cidadão. Exatamente. Eu acho que é um pouquinho tudo mais sensibilizado, assim, de dizer, peraí, isso aqui vai gerar uma imagem institucional positiva, será que vai gerar uma cobrança da sociedade? Então, sempre com análise muito criteriosa, onde entra as perspectivas de integridade e compliance, a questão de ser servidor público, né? Não só estar lá, é ser um servidor do público. Entender a sua relevância, eu acho, que na sociedade. E, às vezes, a perspectiva a percepção da sociedade, às vezes, com relação ao servidor público, às vezes ela é muito negativa. Exato. E a gente percebe como é importante trabalhar a integridade, porque, como a gente já falou, a gente pode ter 10 casos de sucesso, pode ter 10 servidores excepcionais, e às vezes tem um
no meio de tudo aquilo, e é exagero. esse que vai ter destaque. É esse case ruim, e isso é importante que a gente mencione, porque numa perspectiva de gerenciamento de riscos também, a questão reputacional, ela pode ter um impacto muito maior. Muito grande. Muito maior. Afeta Então, de a gente verdade. precisa de ter esses alinhamentos bem afinados entre a instituição, principalmente, né? Para que a gente possa falar de instituições íntegras, de verdade. Eu acho que a sua fala ela é muito legal porque demonstra a preocupação constante que vocês têm com relação a isso. Certeza. A visão que vocês têm interna, a imagem que vocês querem passar para fora, a forma como vocês não negociam em hipótese alguma os valores aos quais vocês estão vinculados, Totalmente. a própria capacitação logo de cara que vocês têm com relação a isso. Então, assim, são tudo, digamos que... Eu costumo falar que o compliance ele é grande, ele é imenso, ele não acaba, mas ele é feito de pequenos gestos todo dia, o tempo todo. Então, essa percepção da gente, só esse cuidado da gente se responsabilizar, da gente se autodiagnosticar, de pensar se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado, se a gente está indo de acordo, né, com os valores que a gente defende. Isso aí eu acho que já muda de uma forma radical as instituições e a sociedade de uma forma geral, porque, vejamos, se as instituições elas estiverem alinhadas com esses bons valores, a sociedade vai receber isso, né? Vai receber isso como exemplo também. Então, e a gente percebe isso também em outros estados, Brasil afora, que tem muito essa relação, né? Daquilo que da forma como é visto o Estado e da forma como a sociedade se posiciona também. Então, eu acho que esse exemplo parte de todo mundo, de uma forma individual também, para a gente ir cavando o trabalho de formiguinha, ir buscando o nosso lugar. A integridade dela tem espaço, ela tem muito espaço. Eu acho que é um valor que é muito fácil das pessoas se engajarem. Às vezes eu acredito que seja difícil e aí a gente entra com compliance através de várias metodologias que nos orientam nesse sentido. Qual é a solução, como eu vou reagir em determinada circunstância para ser íntegro, de fato, né? Porque a gente falar de um ponto de vista assim abstrato é fácil, mas em casos concretos de atuação, e vocês passam muito por isso, em que vocês estiverem, sei lá, eventualmente numa operação, vocês não têm tempo para pensar, vocês não têm... São decisões em frações de segundos. Né? Então, assim, vocês têm que ter isso muito bem afinado, muito bem trabalhado, digamos que nos bastidores, aquele trabalho que ninguém vê, que ninguém percebe, para que no momento da tomada de decisão seja a melhor decisão possível, porque é a decisão que, de repente, deu para tomar, que, de repente, considerando toda aquela circunstância... E isso é importante, porque a educação, ela transforma, ela vai trabalhar tudo isso. Então, são esses pequenos gestos, todo dia, que a gente insiste. E começou tudo 2018, né? Você falou foi o início mas aqui mesmo a gente começou 22. 22. Então, assim, um trabalho, né, que vocês já mergulharam de cabeça. A gente está em 26, já com tanta coisa boa. E eu acredito que daqui por um mês mais coisa vai acontecer, por 2, por 3. Algo que, de fato, a gente trazem perspectivas de muita evolução natural, porque as demandas vinculadas a órgãos externos, elas vão aumentar, já estão aumentando. A gente fala do programa de integridade e compliance, que ele traz umas perspectivas de ter que adotar as medidas que estão lá, aplicar os conceitos e exigências para não ter problema com repasse recursal. Isso. Então, essa grande situação que a gente fala que é o repasse recursal, vai ter uma hora que a gente vai ter que estar muito alinhado em integridade e compliance, em planejamento estratégico, nas perspectivas de instituições de âmbito federal ou estadual, para que a gente não sofra com o repasse de recursos. E natural, gestão de riscos, políticas internas, denúncias, todo esse processo. Estabelecer sua política de riscos, como fazer a implementação da gestão de riscos, para depois se consolidar em boas perspectivas de treinamento e capacitação, para que a linguagem universalizada daquela instituição esteja totalmente alinhada com o que eles querem. A gente pode analisar que hoje não consegue ter tanta
perna ainda, digamos, para executar isso de questão de vou analisar seu repasse recursal de forma... Porque é tudo muito grande. Mas as instituições estão se amoldando. Isso. E vai ter uma hora que ela vai dizer, não, eu não vou passar o recurso para você porque você não atende ao critério X ou ao critério Y. E aí, como é que a instituição vai ficar? Isso. Vai perder esse recurso, que é E fundamental? também é um processo, né? Porque há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, não tinha a diretoria. Exato, Então, talvez esses comitês, quando foram criados, foram os próprios comitês, os próprios membros foram percebendo que é um trabalho gigante e aí foram aumentando. Então, é importante que a gente fale sobre isso também. Não adianta criar um setor estruturado com muita gente sem entender como o processo funciona. Então, é toda uma trajetória evolutiva natural. A gente começa a perceber que o nosso setor está insuficiente. Que bom que vocês estão com essa percepção. É sinal que vocês entendem o quanto está faltando fazer e sempre vai faltar. Não porque vocês trabalham pouco, mas é porque é algo muito, muito dinâmico. A gente teve uma conversa, né, naquele outro evento do Petit Comitê da Edu, que vocês participaram, e é bem isso, é dinâmico. Todo dia tudo muda. As conjecturas, a gente podia ter a melhor previsão possível e dar tudo errado. Às vezes a gente acha que dá tudo errado e acaba dando certo, que bom. Então, é algo que realmente está em constante evolução e a gente precisa se capacitar também e a gente muda enquanto ser humano. E isso impacta no trabalho que a gente tem, os riscos que a gente tem dentro de casa, família, toda essa conjectura afeta a gente, então isso repercute. Então, é todo um processo tão gigante, tão extenso, tão... mas é tão bonito perceber que a gente faz parte disso, né? E que a gente, de alguma forma, participa dessas instituições. Assim, demais, é muito bonito perceber o resultado. Por exemplo, às vezes eu faço essa trajetória dos exemplos que eu usava há 10 anos atrás e dos exemplos que eu uso hoje. Como as coisas melhoraram, como as coisas evoluíram, como eu me transformei com todo esse processo também. Eu acho que isso é legal. Enfim, meu amigo, a gente poderia ficar aqui manhã inteira, o dia todo. É um assunto que a gente gosta de verdade, né? Com certeza. Assim, a gente comprou bem a causa, né? Então, a gente, cada um nos seus setores e em parcerias, né? Que a gente se ajuda. E vamos eu acho que isso é importante, a gente vai defendendo. E o que eu acho que mais tem valor no nosso trabalho é essa disseminação. Não adianta a gente ter... cases de sucesso fechados dentro de 4 paredes. Exato. Eles precisam ser divulgados para um aprendizado nosso, para aprendizado daqueles que nos estão escutando, para quem não começou ainda. É difícil, mas o mais difícil é começar, né? Por isso que a sua perspectiva da criação do podcast eu achei muito interessante, porque ele é bem específico para a área e a gente precisa dessa comunicação para desvendar o que é o conceito de integridade e compliance, ver a aplicação dele nas instituições e trazendo resultados positivos. Perfeito. Que aí na gestão pública é isso. O que interessa é que eu alcance o resultado organizacional que foi planejado. E até do ponto de vista educativo, porque eu percebo muitas instituições, a gente entende, a gente sabe, a gente conhece o processo, mas por onde a gente começa? É tanta coisa. Então, quando a gente começa a ter essa visão, às vezes é mais fácil não ter o conhecimento de nada, porque aí a gente vai aprendendo e vai executando. Mas quando tem essa visão do todo, a gente às vezes pensa, poxa, começar por onde? Fazer o quê? Sentar, né? Às vezes ter uma orientação boa, falar com um colega. Nem sempre a gente consegue contratar uma capacitação, uma consultoria, mas de repente conversa com um órgão vizinho, com um colega que implementou. Então, assim, a ideia realmente... é disseminar e mostrar que existe, mostrar que funciona, mostrar que existe suporte também e que a gente tem essa abertura dentro daquilo que é a limitação de cada órgão, naturalmente, mas a gente tem essa abertura para mostrar, para ensinar. Eu acho que é todo um processo de parceria, né? E que a gente está conseguindo boas vitórias, né? É acreditar que o futuro sempre vai ser melhor, sempre vai trazer mais resultados e a gente vai conseguir... Também na perspectiva do trabalho formiguinha, convencer as outras formiguinhas que vão vir na nossa substituição. Com certeza. Porque um dia a gente se aposenta, um dia a gente, no meu caso, vai para a reserva, mas é muito bom ver a continuidade do processo. E aí eu acho que a grande perspectiva do comando hoje é ver isso, que a perspectiva do que foi desenvolvido nessas vitórias com relação à gestão da instituição,
se perpetue Isso. anos a E fio. independentemente do que aconteça no futuro, a história está sendo feita, porque exato. vocês deram o passo mais importante. Exato. Porque começar é difícil, porque pode dar muito certo, e você fica bem na fotografia, pode dar tudo A errado. gente tem um ditado, né? Aos pioneiros cabe o primeiro passo. Exatamente. Mas o mais importante é a continuidade e as outras gerações entendendo e desenvolvendo isso, que é agora que a gente está querendo fortalecer isso mais e as novas gerações darem prosseguimento. E a gente aprende muito com as novas gerações, mas a gente tem que lembrar que o exemplo está conosco. Não, exato. Né? É muito bom. E a responsabilidade é grande. É grande. Meu amigo, eu vou lhe fazer o que eu sempre faço, assim, para terminarmos. Me diga, assim, algo para a gente finalizar, suas últimas falas, uma mensagem, algo que você queira passar. De antemão, um agradecimento. Tá, em nome do comando da Polícia Militar, o senhor Coronel Larico, o senhor Coronel Mendonça, os demais oficiais, praças. A instituição é muito grande, ela entende a importância dela, ela está fazendo tudo isso para mostrar para o cidadão que o nosso lema de servir e proteger, ele é real, ele é palpável, ele é o nosso foco para que a sociedade acredite sempre que a Polícia Militar está ali para ajudá-la, para compreendê-la, para estar trabalhando num serviço bem prestado. Isso vem desde os nossos valores até os nossos incrementos institucionais baseados em conhecimento técnico. Mas a mensagem que a gente deixa é que a sociedade confie na Polícia Militar, que ela vai estar sempre procurando evoluir, formar bem os nossos policiais, para que eles sempre estejam ali presentes, ajudando a sociedade. Fica meu agradecimento pelo entusiasmo, como conheci você, como também nos encontros, o entusiasmo de falar de integridade e compliance. É algo que eu não imaginava encontrar tanta gente tão empolgada e entusiasta disso. Eu gosto muito do tema, eu acabei me focando nisso, estudando. E é muito bom ver quando a gente conversa com um alinhamento de consciência, de pensamento, de vontade. Claro, você mais na perspectiva do mundo corporativo privado, eu na instituição pública, mas a gente vê que esses dois mundos se unem. E quando eles se unem, a perspectiva de ganho é gigantesca. Então, só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade, a chance de estar aqui demonstrando o que a minha instituição está fazendo pela sociedade. E isso, para mim, já foi um marco histórico muito bom que eu vou lembrar muito, muito na minha carreira. Muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço, em nome da Polícia Militar do Estado. Muito obrigada pela parceria, por comprar essa ideia junto conosco também. Parabenizar o trabalho que vocês estão sendo feito, que vocês estão fazendo. O ranking no PIC, né? Existe uma classificação dentro das instituições do Estado, e vocês estão lá no topo também. Exato. Então, assim, é muito bonito ver esse trabalho, e é interessante que quando a gente se junta, a gente tem essa percepção, tem tanta gente fazendo isso, tem tanta gente falando sobre isso, tem tanta gente querendo implementar essas boas práticas. Então, de fato, o nosso propósito sempre foi, a gente sempre trouxe isso com muita clareza, desde que a gente criou o projeto da Edu Compliance lá em 2017, 2018, disseminar a cultura de compliance entre órgãos públicos e privados. Enquanto isso não for, sempre será algo que a gente realmente precisa unir forças. Perfeito. E mostrar os bons exemplos, trocar conversa, porque é tão apaixonante falar sobre isso, é tão legal e é tão importante para a nossa sociedade cada vez mais, né? A gente falar sobre esses temas. Então, muito obrigada. Um abraço para o João Paulo, né? Que ele queria estar aqui, ele está outro entusiasta, né? Outro entusiasta do tema. Mas assim, a gente tem que se revezar, né? Porque às vezes não dá para vir os dois, às vezes vem um, vem o outro. Mas um abraço para o professor João Paulo. Ele, de certa forma, esteve aqui presente, né? Porque ele é muito realmente entusiasta desses temas, ele compra sempre essas ideias. E a vocês aí que estão nos assistindo, muito obrigada pela vossa lealdade, por estarem aí acompanhando, nos ajudando nessa nobre missão de disseminar esse conteúdo de integridade, compliance. Comentem aí nos nossos vídeos, compartilhem, deem sugestões, temas inclusive para a gente trazer aqui para abordar, organizações para a gente trazer, para conseguirmos juntos disseminar essas boas práticas que existem aí estado afora. Valeu, galera. Muito obrigada. Até a próxima.